Olá, meus amigos e minhas amigas, mais um No Camarim com o Nil Bernardes. Camarim é o lugar onde a gente fica sabendo das coisas que acontecem, né, longe dos olhos do público. E o que acontece longe dos olhos do público, você fica sabendo no Camarim com o Nil Bernardes. E hoje no Camarim com o Nil Bernardes, alguém que pode contar muita coisa que aconteceu longe dos olhares do público. Comigo, maestro, pianista, compositor, professor de música, e vocês conhecem, vocês cansaram de vê-lo todas as noites, quando ele participava de um programa muito famoso na televisão. Com vocês, Osmar Baruti. Olá, Osmar, que tudo prazer. bem? Prazer ter você Que aqui, bom, Osmar. que alegria, que bom. Rapaz, olha, Osmar, me diga uma coisa. Diga. A gente tem a curiosidade. A gente vê, por exemplo, você, um músico famoso, maestro, professor. Como é que pintou essa ideia, de repente, de ser músico? Porque na nossa época, a gente, às vezes, quando garoto, a gente não tinha muito incentivo não de ser músico, né? Exato, exatamente. E como é que Pelo pintou na contrário. sua vida? Então, olha, eu tinha 4, 5 anos, eu sou daqui do ABC, de São Caetano, né? E eu ganhei uma flauta do meu pai, uma flauta dessas Olha bem só, hein? rudimentares, né? Comprada na feira e tal, uma flautinha de metal. E eu comecei a ouvir aquilo e ficar encantado com aquelas notas e tudo, né? E meu pai tinha um hábito maravilhoso de ouvir discos. Ah, Ele sim. sempre tirava um tempinho, colocava os discos dele lá para tocar e eu era o companheiro dele, ficava ouvindo as músicas com E eram ele. os LPs, né? Os LPs. É. Acho que até antes, viu? Meu pai tinha uns discos... 78 rotação. Do Frank Sinatra, com Sim. orquestra. Aham. Meu pai tinha um disco inesquecível de um pianista inglês chamado George Shearing, Ah, né? aham. E aí eu me lembro da música chamada Lullaby of Birdland. Olha só. E aí um timbre muito bonito. E mais, meu pai tinha também Luiz Gonzaga. Eita, nós. Tinha Mário Zan, que a gente já conversou um pouquinho Sim, aqui, né? Aham. E aí eu comecei ouvindo essas músicas, né? E eu ouvia, sem saber que eu estava fazendo isso, quase solfejando, sabia as notas que estavam sendo tocadas, né? Um moleque, 4, 5 anos, porque a flauta me dava essa. É. E um dia, como eu falei, eu morava em São Caetano, numa casa térrea, tinha um corredor, e de manhã passou uma banda, ia tocar bem pertinho na igreja ali. E tocando o quê? Tocando uma música que eu sabia tocar, uma marcha, né? Aí, molequinho, né? Peguei a flauta, abri a porta e fui para Olha só. tocar com eles. Né? E aí eles andaram alguns metros, uns 100 metros mais ou menos, e tinha um local, um coreto, em frente à igreja, onde eles se reuniam. E aí eu fiquei encantado, eu lembro até hoje da sensação que eu tive ao vê-los com alegria tocando, sabe? E eu me lembro assim, tinha uma hora que eles paravam e aí riam, eu não sabia nem do que eles estavam falando, mas o estado, a Sim. energia que estava rolando Sim. era de muita alegria. Aham. E eu fiquei encantado com aquilo. Falei, isso aqui é uma coisa muito boa, né? Foi a primeira vez que eu estive no meio de uns músicos, eu com uns 4, 5, 6, 5 anos, eu acho. Olha só. E eu me lembro disso porque minha mãe tinha ido dar aula, ela era professora em São Caetano, e ela saiu de manhã e quando ela voltou, perguntou para a moça que trabalhava em casa, cadê o Osmar? Não era para ele ter saído. Ela falou, não, mas é que passaram os músicos aí e ele saiu junto. E aquilo, e aí ela foi lá, enfim, né, bem no centro da cidade de São Caetano, na rua Santa Catarina. Quem é de São Caetano há de se lembrar dessa rua, tá lá, perto da igreja, Sagrada Família. E eu sei que aquilo acho que mostrou que eu tinha essa vocação, sem dúvida. dessa coisa para a música, né? Já estava no sangue, né, Osmar? É, Porque é. eu acho que realmente o artista em si, o pintor, né, o que mexe com artes, né, Osmar, a coisa já vem no sangue, né? Olha, eu vou dizer a mesma coisa para dizer da forma como eu estudo um pouquinho disso. Eu acho que as experiências que nós temos hoje, né, nesta vida aqui presente, eu acho que após nosso espírito sair dessa matéria, deve ficar
cultivando isso. E sem quando dúvida. você volta, você traz essas informações todas impressas na sua alma. Porque hoje com a internet, o que a gente vê através de vários aplicativos aí, né? Crianças... Sim, com 5, 6 anos, 5. tocando Chopin. Como pode, né? Demora muito tempo para você aprender isso. Sem dúvida. Né? Sem eu vi dúvida. agora, recentemente, um bebê de 1 ano e 5 meses, já tocando com as aberturas, tocando uma notinha aqui, um acorde aqui, uma notinha aqui, um acorde. Então, como pode isso? 1 ano, ele não sabe falar ainda. Não sei se vocês já viram, um bebê está de fralda. O papai e a mamãe colocaram um disco de orquestra e esse bebê está literalmente regendo. Exatamente. Tá. Se você não viu, tá na internet, tá no Instagram, né? Então, assim, ele já trouxe, né, toda uma bagagem de conhecimento e tudo mais, aí que vai, né, como se fosse uma semente, né, que está lá dentro. Se você pensar dentro de uma semente, de um caroço de fruta, seja lá, traz milhares ou milhões de informações, né? Como é que um caroço de laranja ou de feijão sabe que ele é um caroço de... Ele sabe, ele tem essa informação. Sim. Né? E ao ser colocado na terra, ele vai gerar uma planta que é da onde ele vem. Parece simples isso, banal, mas não é. Então, uma criatura, né? Uma criatura divina, de Deus, nós, bebês, né? Já sabemos, já trazemos as informações de algum lugar. Né? Nosso amigo Alexandre Loyola tem um livro que é a respeito da inteligência artificial. Né? E ele diz lá que uma ameba tem inteligência. Pois é. Né? Claro. Quem dirá nós, seres humanos, né? Que estamos aqui com a graça do nosso Altíssimo, né, Osmar? É isso mesmo. E aí, Osmar, de repente você estava estudando na Berkeley, nos Estados Unidos. Exatamente. Que coisa, hein, rapaz? Também é uma dessas coisas também, porque nessa época em que eu fui para lá em 1980. Vários amigos já tinham ido para lá, voltado, já estavam com uma coisa. E eu tive essa permissão, né? E fui para lá, fiquei 2 anos e meio, fui bolsista. Nessa época, né, a escola custava $1.500 por semestre. Sem dúvida. Hoje está $20 mil por semestre, é muito caro. Eu tive o dinheiro, né, vendi carro, um Fusca que eu tinha, vendi um piano que eu tinha uma escolinha em São Caetano, e aí fechei a escolinha e fui para lá. Aí no primeiro semestre que deu dinheiro, acabou e tal. Fui ao departamento de bolsa de estudo, consegui a metade. Fiz a 3º, 4º, até o 8º semestre com bolsa de estudo. Eu fui bolsista da escola, né? É aquela história. Nada é sem sacrifício, né, Osmar? Não. Sacrifício já vem da palavra, né? Sacrifício é sagrado ofício. Né? Então, sacrifício vale a pena, né? Quanta neve, quanta temperatura. Cada dia que faz frio aqui, 12 graus, eu falo, gente, isso não é frio, não. Vai para Boston, vai para você pegar... Peguei eu lembro um dia histórico na minha vida, 25 graus abaixo do zero. 25 graus. Arrepiou aqui. 25 graus, a gente não tem ideia, né? Eu me lembro da aventura que é andar na rua, quando você anda 5 metros, entra numa loja, porque tem aquele tufo, né, de ar quente. Aí esquenta, fica lá 2, 3, 4 minutos, sai, anda mais alguns metros. Então, para você ir daqui de uma esquina a outra, você faz em 1 hora. Porque o frio é de devagar, né? Nós aqui não estamos acostumados, né? Nosso organismo não é preparado para isso, né, Osmar? E a roupa, aquela coisa... Enfim, tem que ser... Aliás, eu encontrei vários amigos lá que falaram, não compre roupa fora daqui, não. Compra casaco aqui, porque é feito para o frio daqui. Né? A botina, a bota é para o gelo daqui. Então, isso foi... Eu tenho um casaco dessa época lá de frio, que daqui não dá para usar. Quando faz muito frio, está lá o casaco. Bem, Osmar, nós todos conhecemos você. Você se tornou nacionalmente conhecido a partir do momento que você começou a tocar com o Jô, nos programas do Jô. Mas antes disso, antes de você estar no Jô,
teve uma jornada também, né, Osmar? Teve sim. Foi uma temporada de bailes, né? De shows, de boate. Eu comecei cedo, né? Comecei em São Caetano, né? Tocando, fazendo bailes, e depois me lembro de convites de maestros, de músicos para vir tocar aqui em São Paulo, em orquestras, né? Essa época de muito baile, né? De orquestra e tal. Eu tive a honra, o prazer de fazer, praticamente inaugurar um grupo que depois fez muito sucesso fazendo esse tipo de trabalho, que chamava-se Banda Réveillon. Banda Réveillon, sim. Lembra? Muitos bailes, Muitos né? bailes. Eu cheguei aí a alguns bailes da Banda Réveillon, sem dúvida. O dono da banda era o João Barão, tocava contrabaixo, e muita gente passou por esse grupo aí, né? O arranjador era Antônio Arruda, Cangaceiro era o apelido. Você sabe que todo músico tem um apelido, né? E o Antônio Arruda era o arranjador dessa banda, né? Então tocava de tudo para baile, né? É porque nessa época também, Osmar, que a gente dizia, os ginásios, os colégios, tinha os bailes de formatura. Exatamente. E a Banda Réveillon era uma das mais requisitadas, né? A gente fez muito baile pelo interior, né? Nessa época eu me lembro da rotina, entrava na van na sexta-feira, eu já sabia, bom, o motorista foi informado qual é a cidade. Aí você vai para o interior mesmo, você sabe. Né? Chegava lá, preparava o palco, né? Todo mundo ajudando e tal. Lógico. Fazia aquele baile maravilhoso até as 4 horas da manhã. Né? Ensaiou durante a semana aquele repertório maravilhoso e tal. E aí, de uma cidade, muitas vezes você tocava na sexta-feira ou no sábado, e no dia seguinte tinha um outro baile para fazer também, né? E era uma vida de alegria. Hoje as bandas, o cara entra, faz o show, ele sai, tem os holds, né? Que vem, desmonta o seu instrumento. Mas naquela época não. Naquela época você montava e desmontava. Ajudava né? a fazer. E era muito bom, né? Porque era maravilhoso, né? E eu fiz esse trabalho com a Banda Réveillon. Mesmo depois desse período lá na Berkeley, eu trabalhei em muitas boates, né? Prazer de trabalhar, estava comentando, né? No Clube Gallery, que na época, década de 80, o primeiro músico que inaugurou a boate foi o Héctor Costita, saxofonista argentino, que aqui trabalhou com Sérgio Mendes, né? Foi o primeiro grupo do Héctor Costita a fazer sucesso. Sérgio Mendes, esse que depois foi para os Estados Unidos, lá fez uma carreira brilhante. Brasil 66, né? Exatamente. E aí, então, nesse período do Guedes, depois tocando nos hotéis, nos restaurantes de hotel e tudo mais, né? Aquela vida gostosa, maravilhosa. Meu Deus do céu. Acompanhando artistas, né? Antes, então, de ser chamado lá ainda na época do SBT, década de 90, eu fui chamado, eu até contei isso para vocês, né? Por um querido maestro Edmundo Villani, que agora, recentemente, deu prazer de estar presente num show que o Sexteto agora se reorganizou, né? E nós convidamos o maestro Edmundo, que veio lá, fez um solo maravilhoso e tal, num clube aqui de São Paulo, né? no Bourbon Street. Então, lotado, a casa lotada. É uma casa onde acontecem as coisas, vem os artistas internacionais, quando vêm aqui para São Paulo, se apresentam no Bourbon, né? É Bourbon Street. É só fera, viu, gente? Então, e a gente fez esse show agora com Chico Oliveira, trompete, Derico, o Marcinho Eiras, que também foi seu colega lá na banda do Faustão, né? E 2 músicos convidados também, o baixista e o baterista. Foi maravilhoso, um carinho do público. Aí você de repente estava no SBT, você foi fazer, o que a gente poderia dizer, de repente você foi fazer um bico no SBT. Antes, isso é verdade, antes do programa efetivo, antes do jogo, é isso. Eu fiz vários cachês lá. Cachês, né? isso. Então eu participei teve uma temporada que eu participei do programa aquele Qual é a Noite. Viva a Noite. Viva a Noite, Gugu. Fiz Silvio Santos também, vários aqueles programas de calor, que tinha a orquestra do Zezinho, também toquei lá. E tem a vida do músico, né? A nossa vida tem essa coisa
em cada trabalho é uma experiência nova, né? Quer dizer, cada situação é um momento diferente, né? De aprendizado, né? Quando você está querendo realmente, né? Isso é muito bonito, é muito gostoso, né? Porque uma hora você está tocando com uma banda que tem 18 figuras, 18 músicos, né? 5 saxofones, 4 trompetes, 4 trombones, contrabaixo, guitarra, bateria, percussão, piano, né? E aí, de repente, no outro dia você está tocando com um duo, acompanhando uma cantora, tocando com saxofone. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Requer muito do músico, né? O músico tem que estar preparado para fazer esse tipo de trabalho. E você tem que ter um preparo anterior também, porque você teve grandes professores também. Eu tive, graças a Deus, tive essa permissão de Deus também. Durante um período, eu morando em São Caetano, uns 18, 19 anos, eu vim fazer um curso de aperfeiçoamento numa escola para pianistas, chamada Escola Magda Talhaferro. Nossa Senhora, pianista. Pianista erudita, brasileira, né, de Petrópolis, que morou na França e que anualmente vinha para São Paulo e assistia, né, via os alunos das suas assistentes, né, e os cursos eram aqui no MASP, na Vila Paulista. Então a gente tocava para uma Madame Talhaferro, isso era de uma responsabilidade. Meu Deus, né? do céu. E ela comentava, falava, aqui você pode fazer assim, você pode ralentar, aqui você pode acrescentar. E era sempre uma coisa muito bonita, né? E muito proveitosa, né? Porque a gente era chamadas aulas públicas. Então, porque isso, Osmar, é muito importante, porque Deus dá o dom. Mas você, com o dom também, você tendo as pessoas, né? Que são professores, que vão te ensinar, isso é necessário, né, Osmar? Para você ir, eu acho que a gente nasce com esse dom, mas você tem que ser burilado, né? Você tem que ser trabalhado e tal. Né? Eu me lembro que bem cedo eu percebi que a gente tem a vida inteira para aprender, né? E quantas orquestras que você vê, né? As pessoas ali trabalhando, tocando o seu violino, sua viola, o seu cello, são músicos que têm 50 anos de palco, né? E que você pergunta, então já sabe tudo? Eu falo, não, ainda tem muita coisa para aprender, né? Exatamente. E a música é uma coisa infinita, na verdade, né? Por isso que um quesito bastante importante é uma coisa chamada humildade. Sim, né? Com a humildade você sabe que você ainda tem uma coisa ali que você quer fazer, né? Que tem um desafio ainda pela frente, né? Porque você pode compor em determinado estilo, você pode escrever arranjos num determinado estilo, e aquele outro que te encanta também. Vou fazer isso aqui também, né? Agora, pouco tempo atrás, eu estava falando com um amigo meu aqui, nesse sofá. Ele mora nos Estados Unidos, é contrabaixista, e ele falando que agora ele está numa fase mais tranquila e que ele vai pegar todo o material que ele já aprendeu e que ele vai aprofundar aquele estudo, né? Que agora vai ter mais tempo para aprender, para desenvolver aquilo. Enfim, essa estrada tem começo, tem meio, mas ela não tem um fim. Agora que eu sei tudo. Uma vez eu fiz um curso com o maestro Ricardo Duarte, que é especialista em reger Villa-Lobos, é um maestro internacional. Quando alguém diz assim, eu aprendi tudo em música, não aprendeu. Não aprendeu nada, não né? aprendeu ainda, tá? Né? Porque a gente sabe, né? Tem tanto repertório, tantas harmonias que eu quero aprender e tocar, né? E tem tanto timbre que eu quero. Sim, né? exatamente. Combinação, eu quero combinar um fagote com uma flauta, eu quero escrever isso. Né? É tanta coisa bonita, né? Então a gente tem que vamos lá, agora eu vou tentar. E o Jô? Como é que pintou o Jô na sua vida? Então, Programa do Jô, de repente, foi no SBT primeiro, né? Foi no SBT. Eu conhecia o Jô dele da canja nessa boate que eu falei, no Clube Guerra. De vez em quando ele aparecia lá com trompete e tocava lá um pouquinho com a gente. Então eu o conhecia, né? E aí, um domingo, aliás, antes disso, né? O Edmundo Villani, que foi o maestro que iniciou o trabalho do programa do Jô, que naquela época era Jô Soares Anos de Meia. O Edmundo estreou o programa em agosto de 88, né?
Parece tanto tempo, mas acho que foi logo agora, né? Uhum. Não faz tanto tempo. É. E em outubro de 90, ele está com muito compromisso, escrevendo para várias orquestras no mundo inteiro. O Edmundo sempre foi um compositor e um arranjador maravilhoso, e com muita demanda de trabalho. E aí o Edmundo me ligou dizendo que essa demanda estava num ponto que não estava conseguindo ir gravar o programa. Ah, sim. E eu era assim, muito amigo dele. Quando eu não podia fazer algum trabalho, eu ligava: Edmundo, quer ir tocar em tal lugar? E nós tinha mais outro colega também, o Gianni, também, que um vivia quebrando galho, né? Sei, Trabalhando no lugar do outro, substituindo o outro, né? Isso. E aí eu chego em casa, ligo a televisão, estava o Gianni lá trabalhando no Jô. Né? Aí, daí alguns dias, o Edmundo me liga, perguntando: Mar, você gostaria tem tempo de fazer, você quer fazer o programa do Jô? Eu falei: por quê, Edmundo? Ele falou: porque eu vou sair do programa, então eu vou precisar de um substituto, eu quero deixar alguém no meu lugar. E eu gostaria que fosse você. Eu falei: que honra, que prazer. É. Fui ao SBT, né? E aí ele comunicou ao Jô, então oficialmente, que ele ia sair e que estava me apresentando. Aí o Jô, muito gentilmente, né, falou: poxa, Edmundo, que pena que você vai sair. Essas foram as palavras. A gente vai sentir muito a sua falta, mas que bom que você está trazendo o Maestro Osmar e tal. Que legal. Seja bem-vindo e tal. E aí, a partir daquele dia, É. eu já comecei gravando, né, os programas, então foi. Eu lembro de um dia, logo no começo, que veio uma cantora do Rio, cantora lírica, e o pianista dela não conseguiu, por alguma razão, no aeroporto, ela não conseguiu vir, né? Então ela trouxe aquelas partituras complicadas de música erudita e tal, né? E como o meu preparo inicial tinha sido música erudita, né? Aí eu li a primeira, lê de prima, né? Lê de primeira vista, né? Aí eu li, acompanhei, e isso foi no ensaio. Uma hora antes de o programa ir ao ar. Acho que foi na primeira semana da minha estreia lá com o Jô. E aí chega um outro diretor do programa e olha em cima do piano, tinha várias partituras, né? Eu tinha acabado de ensaiar já com essa cantora, revisando detalhes: olha, aqui você faz mais devagar, aqui mais rápido, aqui mais forte. Então tá bom, estava ensaiado. Aí chega o diretor e fala assim: olha, eu estou vendo essas partituras aqui, mas por que você não canta essa música aqui? É mais conhecida. Né? Aí eu falei: tá bom. Aí ensaiamos de novo e tal, né? Aí eu falei: poxa vida, como é bom estar preparado para fazer essas coisas. Assim. E aí eu já vendo como é a natureza do programa, né? Que você tinha que tocar a música erudita, como várias vezes a gente acompanhou cantores e violinistas e tal, numa situação dessa música, né, erudita, e às vezes músicos de jazz que apareceram. George Benson esteve no programa do Jô. Chick Corea esteve no programa do Jô. Nossa Senhora. Tony Bennett, cantor, esteve lá no programa do Jô, né? Então, assim, era um desafio para os músicos, né? Sem dúvida. Para a gente estar sempre preparado para o que deve. Além de duplas sertanejas maravilhosas, enfim, cantores de samba. Todos os estilos, né? Todos os estilos. Né? Antônio Carlos Jobim esteve no programa do Jô em 94, se não me engano. 94, né? 93, se não me engano, não quero errar aqui, mas foi isso, 94. Num dos raros programas que ele apareceu assim de entrevistas, né? Então o Jobim veio lá e nós tocamos uma música dele chamada Andorinha, que é uma música não é tão conhecida. Não é tão conhecida. E nós tocamos essa música, ele gostou muito, fez elogio ao grupo, ao quinteto. Na época era quinteto, né? Então foi uma das entrevistas que eu tenho orgulho de ter visto, ter assistido e ter participado também. E o Jô sempre me pareceu uma pessoa muito generosa, né, Osmar? Muito, muito generosa, né? Com músicos. Eu acho que o Jô, como ele tinha um gosto muito refinado, mas também tinha essa coisa do bom humor, né? Então, o Jô entrevistou praticamente todo mundo, né? Da música popular brasileira, é difícil imaginar alguém que ele não tenha entrevistado, né? Eu vou falar alguns, assim, maravilhosos. Ivan Lins várias vezes, Djavan várias vezes, João Bosco várias vezes, né? Chico Buarque, Caetano Veloso, Gilberto Gil.
Todo mundo esteve lá. Cantoras, então, todas elas. Né? Me lembro, Rosa Passos esteve lá, Gal Costa. Poxa, eu vou esquecer todas, né? Mas, enfim, só para dar um pequeno... Roberto Carlos. Roberto Foi Carlos, muito emocionante, o Roberto cantando Amigo para ele, né? Um negócio que ficou na história, né? Ficou. O Roberto é encantador. Até hoje eu ouvi uma música que ele gravou agora recentemente para os fãs. E uma amiga minha estava na plateia e gravou e me mandou. É emocionante. É emocionante. É emocionante. No programa do jogo, todas as vezes que o Roberto esteve lá, para demonstrar assim, o carinho, né, que ele tinha, a generosidade e a humildade dele. Terminou uma vez o programa, ele terminou de gravar no SBT. E tinha, como camarim, ele tinha um camarim de apoio, é um trailer, né, que era o camarim dele. Ele terminou, ele foi lá fazer a troca de roupa, ele voltou e falou, eu quero abraçar os meninos. Olha que legal. Era o Bira, o Miltinho, realmente. e veio lá nos dar um abraço. Na TV Globo ele foi várias vezes. Em 2007, você sabe que isso ele faz até hoje, né? Desculpa. O Roberto, ele tem em fevereiro ele faz um navio. Isso. Né? Então, em 2007, os músicos do quarteto foram, na época foi quinteto, foram fazer esse navio com ele. Então, a gente tocou no sábado, no domingo ele saiu do show dele lá no teatro, dentro do navio, foi até o local onde nós estávamos apresentando, pediu, meu Deus do céu, o Roberto Carlos pediu para dar uma canja e disse assim no microfone, olha só, gente, todas as noites eu estou lá na minha academia, eu lembro muito bem dessas palavras dele, fazendo meus exercícios e tal, e fico vendo vocês na televisão, vendo esses meninos aqui na televisão, e eu fico sempre pensando, um dia eu gostaria de dar uma canja com eles. E aqui estou, posso? Eu falei, meu Deus. Aí eu fui falar com ele, porque teve uma música que pediram, alguém da plateia pediu para ele cantar, e a gente não tinha combinado que a gente ia cantar aquela música. E aí eu perguntei, Roberto, qual o tom que você canta? Ele falou, maestro, eu não sei nada de música. Eu falei, meu Deus, se você não sabe. Ele sabe tudo de música, né? Uma pessoa maravilhosa, né? E várias outras vezes, assim, ele demonstrando carinho, né? O Roberto Carlos é uma pessoa super generosa, super de Deus, né? Super encantadora, né? Você também teve várias ocasiões, né? Muita coisa. Nossa, a nossa vida, a vida do músico, né? É uma coisa maravilhosa, né, Osmar? É um complemento, a gente não consegue viver. A gente costuma dizer que é como se fosse a nossa cachaça, né? A nossa bênção, né? É maravilhoso. Por falar em cachaça, vamos fazer o seguinte, vamos para o nosso comercial e a gente vai voltar com muita novidade. Não é só o músico, não. Vocês vão saber o que o Osmar anda fazendo atualmente. Nossos comerciais, voltamos já, no Camarim com o Nil Bernardes. Aí todo mundo em casa, mas volta. Gente, vamos falar da qualidade do ar que você respira. Você já pensou na qualidade? Você sabia que você teria que trocar esse ar, tecnicamente falando, 7 vezes em cada hora? Como é que você vai conseguir exatamente isso? Deixando a janela aberta? Deixando a porta aberta? Tem o problema de segurança, poluição, chuva, tem muita coisa, né? Então, por que você não pensa em ter uma janela artificial? Exatamente, uma janela artificial. E essa janela artificial pode ser fornecida para vocês pelo Zero Ambiente. O que é o Zero Ambiente? Ele vai purificar o seu ar, ele vai fazer exatamente o que uma janela com ar puro faria para você, né? Todos os germes, bactérias, vírus que estão em volta de você, eles vão diminuir gradativamente justamente pela passagem de filtros que existem. Se você tem um ambiente pequeno, né, hoje em dia tem muito estúdio, muitos apartamentos pequenos, que você não pode deixar a janela aberta, pense, entre em contato com o nosso departamento técnico, eles vão te direcionar a melhor ideia possível dentro da necessidade que você tem, né? Não respire qualquer ar, respire Zero Ambiente.
Estamos de volta no Camarim com o Nil Bernardes e hoje, né, essa presença ilustríssima, né, do músico, maestro, compositor, professor musical, Osmar Baruti. Osmar, Olá. nessa sua passagem com o Jô Soares, dezenas, centenas de entrevistados, teve uma entrevista assim que marcou? Olha, é difícil lembrar uma que eu não vou esquecer jamais, foi com essa que eu me referi, do maestro Antônio Carlos Jobim, né? Mas eu acredito. Porque eu acho o Jobim uma figura internacional, né? Um músico. Eu me lembro uma vez que passei alguns dias em Londres, né? Fui conhecer, e aí ao entrar numa grande loja de música, de discos e tal, uma foto enorme da Elis Regina com o Jobim. Aquilo me encheu tanto de alegria de ser brasileiro, sabe? Eu sou desse lugar. Isso estava em Londres, numa grande loja de música, de disco, você subindo uma escada, aquela foto maravilhosa que é a capa de um disco deles. Isso. Então, Perdão. E nesse disco tem a música Águas de Março. Águas de Março. Eles se divertem ali. Exatamente. Eles se divertem. Inclusive, quando acaba a música, é pau, é pedra, é o fim do caminho. Aí, na hora que acaba a música, ela dá risada, né? Exatamente. Então, E tem um vídeo a respeito, está aí na internet, tem um vídeo a respeito da gravação desse disco. E eu toco no meu programa, viu? Meu programa lá pela Viva RTV, segundas e sextas-feiras, às 21 horas, e você vai ouvir lá Elis Regina ao piano, maestro Tom Jobim. Elis cantando Águas de Março. É isso mesmo. É um disco maravilhoso, né? Agora, Osmar, vocês agora vão ficar sabendo de um outro lado desse ser humano maravilhoso. A gente tem que respirar. Me fala sobre a casa de Ambrosina. Tá bom. Bom, eu morei nessa casa aqui de 83 até 2003, né? Morei aqui, fui muito feliz aqui, sou até hoje, né? E uma das coisas que acontecem na vida, né? Há poucos anos, essa casa foi reformada, ela foi sendo modificada, embora eu sempre gosto muito dessa coisa antiga, né, da madeira aqui, desse teto aqui, depois você mostra aqui, né? Isso aqui eu preservei. Né? E a ideia, quando eu fiz a reforma, é que essa casa fosse usada comercialmente, né, locação e tudo mais. Né? Acontece o seguinte, que há uns 5 anos atrás, dia 25 de fevereiro, eu estava na praia, né? E aí uma onda muito forte me leva para o fundo do mar e eu cheguei a perceber que a passagem para um outro mundo estava chegando. Rapaz, mas e você ia fazer aniversário? 25 de fevereiro está próximo do teu 26 aniversário? de fevereiro é meu dia de aniversário, foi um dia antes, né? E aí, aquela onda, né? O que você faz quando você está dentro do mar e a onda está te levando para o fundo, está te levando para o fundo? Eu, como sou, em primeiro lugar, Deus, né? Eu me lembro que eu fiz um pedido a Deus. Né? Fechei os olhos e pedi a Deus que me preservasse. Né? E não tinha ninguém por perto. Tava aquele mar, o mar e o Osmar. Olha, Osmar e Osmar. E aí, quando eu acabei, eu pedi que eu queria fazer alguma coisa, né? Me ajudar, enfim. Tem um professor de mecânica quântica que eu gosto muito, ele chama-se Hélio Couto. Ele fala que a vida só é boa quando você faz 3 coisas. A primeira coisa é ajudar. A segunda coisa é ajudar. E a terceira coisa é ajudar. De alguma forma, né? Estamos aqui para isso. Né? E foi isso que, quando eu abri os olhos no meio do mar... Nessa agonia. Nessa agonia, depois de ter feito esse pedido a Deus, né, que me ajudasse. Uma chance.
me dê uma chance. Aí quando eu olho, um rapaz, um moleque, 18 anos, 19 anos, olhando para mim, me estudando assim e sorrindo, né? Aham. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Né? E juntei minhas mãos e falei, por favor, você pode me ajudar? Aham. Ele abriu mais ainda o sorriso e falou, estamos aqui para isso. Na hora que ele estamos, no plural, né, me soou, como estamos? Uhum. Ele estava com uma prancha, Era um surfista. era um surfista. Ah. Jogou a prancha, eu segurei aquela prancha e fui agradecendo. Muito obrigado, mas ele não olhava para trás. Ah. Muito obrigado, muito obrigado. Cheguei na areia, né? Bom, estou aqui, né? Aham. Fiquei mais 1h30, 2 horas procurando onde é que está esse rapaz, né? Não encontrei mais. Eu acho que era um ser humano, mas se alguém falar, não, mas era um anjo que veio, eu aceito também. Eu não vou discutir, não. Né? Dias depois, 4, 5 dias depois, eu fui ao local onde eu pratico uma arte espiritualista, né? E aí conversei com uma senhora, dirigente, ela é médica, doutora Massami, e aí ela... Gente, rola uma emoção muito grande, principalmente aqui, Osmar. O que exatamente é praticado aqui na casa de Ambrosina, Osmar? Então, aqui tem atendimentos, né? Tem cursos, tem, por exemplo, um curso maravilhoso que tem aqui pela uma atriz, que é a Bruna. Ela mantém um curso chamado Teatro para Não Atores. Olha, interessante, hein? Bem interessante, né? Pessoas que querem desinibir um pouquinho, enfim, era um curso maravilhoso. Cursos de acupuntura, Olha. professor que vem de São Bernardo, né? Marcos Fischer. Massagem feita por cegos, que é administrado por um amigo maravilhoso, que ele é um excelente massoterapeuta, né? Que é o Cícero Mesquita, e ele ensina pessoas com baixa visão ou mesmo cegos, né, a praticarem esta arte, né, da massagem. Né? E dizem que a habilidade chega a ser até maior, né? É maior, né? Porque é aquela história, né? Deus tira alguma coisa e repõe e dá mais, né? Então, aqui sempre tem, com muita frequência tem esse curso, né, de massagem, feita por cegos. Tem um curso de constelação familiar, né, feita pela Sandra Mascarenhas. Tem, deixa eu ver mais o que. Outras terapias alternativas também, né? Então, esse espaço é bastante utilizado por esse tipo de atividade também, né? Às vezes algum ensaio, às vezes aula de música também, né? Não com tanta frequência, mas também tem esse curso aqui também. Osmar, me diga uma coisa, como é que as pessoas fazem para entrar em contato aqui? Por exemplo, eu quero uma sessão de fisioterapia, eu quero uma sessão de acupuntura, eu quero uma sessão de massagens. Ok. Então, temos aqui um telefone. Ah, Se você quiser mostrar, olha, eu posso falar aqui. Ah. Querem anotar o telefone? Posso por favor, falar? Pode falar. São Paulo, né? 11, telefone 98206-3341. 98206-3341, né? Isso. E aqui, Associação Massagem Feita por Cegos. Tá, Né? tá legal, tem esse panfleto aqui. E é sensacional, viu? Muito Quem legal. vem a primeira vez sempre volta, porque... Muito legal. gosto. E tem aqui o @ massagem feita por cegos, né? Que pode ser o Facebook, né? Pode ser o Instagram, @ massagem feitas por cegos. Tá? Tá aqui. Vai estar aí no caractere. Gerador de aí. caracteres. O Exatamente. famoso GC. Maravilhoso, maravilhoso. Que legal. É como eu disse, Osmar, aqui parece que tem anjos. Né? Aqui é uma bênção estar aqui. Você tem muita viu, Osmar? sensibilidade, né? Porque as pessoas que têm sentem isso. Assim, É. aqui. E foi uma bênção realmente estar com você hoje aqui.
E eu gostaria que você falasse agora sobre o que você tem feito agora no presente, principalmente na área musical. Então, eu tenho participado de algumas gravações, né, no Estúdio 8, que é um estúdio que tem uma produção enorme. Ah, inclusive, olha, aguardem, hein? No futuro faremos também um no Camarim vocês com vão o Bernardo gostar. no Estúdio 8. Vocês vão gostar. O Estúdio 8 é aqui em São Paulo, na Rua 13 de Maio, né? O apartamento, na verdade, é onde ele mora, o Rubens Azevedo, que é uma pessoa maravilhosa, e que tem um amigo também, né, um anjo também, o Doni Silva, e que tem levado muita gente boa a gravar, né? Agora em novembro gravei um disco com Héctor Costita, que é aquele saxofonista argentino que mora no Brasil há muito tempo. Músico maravilhoso. Que está aqui o CD dele, Olha aí, gravado, olha aí, Samba Jazz, né? E que está nos aplicativos aí de música, né? Batida diferente, samba jazz. Héctor Costita, quinteto, né? Eu gravei nós gravamos com Ayrton Isso. Fernandes. Jorge Saavedra na bateria. Jorge Saavedra, o Ayrton no maravilhoso. baixo, Ayrton Fernandes no baixo, né? E os músicos convidados, Walter Lacerda na flauta, né? Cíntia Pittin, sax, Juliana Frassati, voz, né? E as mixagens do Billy Nelson e os produtores, o Rubens Azevedo, Demetri Georgoulias. É o gringo, é o grego. Exatamente, Demetri, né? Georgoulias. E o Doni Silva. E o Doni, que trabalha junto com o Rubens lá de Azevedo, né? O Doni, que todo mundo deve conhecer, porque é um grande irmão, né? E ele quem tem trazido músicos e cantores e cantoras maravilhosos e feito um trabalho. Eu estive recentemente assistindo a gravação de um cantor, do Reinaldo, e ele mostrou lá na tela quantidade enorme de produções, 200, 300 gravações que ele fez nesses últimos tempos agora, assim, de 2000 para cá, 2020 para cá, né? Então é um trabalho, procurem conhecer o Estúdio 8, que é maravilhoso também. Foi lá que a gente fez esse trabalho. E vocês vão ouvir também esse trabalho aqui no programa Nil Bernardes, pela Viva RTV, pela nossa emissora de rádio, né? Segunda e sextas-feiras, às 21 horas. Osmar, muito obrigado. Olha, foi realmente maravilhoso estar com muito você. obrigado, Tá? muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Amém, Osmar, amém. tá? Muito obrigado, Nil. E hoje, no Camarim com o Nil Bernardes, espiritualmente sensacional. Tá? Muito obrigado por vocês estarem aí. Namastê. Muito obrigado.